Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Química aqui do canal Sala dos Mestres. Tema de hoje, vamos falar de separação de misturas. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo dessa galera sensacional. E vamos para o que interessa. Vamos falar um pouquinho de separação de misturas. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, tema de hoje, separação de misturas. É um tema que assusta um pouco o pessoal, pelo seguinte, né? Você tem um número de técnicas muito grande para separar a mistura. E aí isso costuma dar um pouco de dor de cabeça. Gente, venho aqui hoje para te ensinar uma estratégia infalível para você nunca mais errar um exercício de separação de misturas. Se você está olhando aí o meu slidezinho, você está vendo que são 2 quadros onde tem um monte de técnica de separação de misturas. Mas observa com carinho que essas técnicas elas estão agrupadas em uma tabela para heterogêneo, uma tabela para homogêneo. E perceba que nessas tabelas você tem ainda algumas colunas onde você tem tipo de estado físico, você tem uma propriedade e você tem ali, usa-se, que na verdade é uma ferramenta, tá? Por quê? Porque separar misturas é muito mais fácil do que parece, é muito mais estratégia do que parece. Você tem 3 passos infalíveis para nunca mais errar uma separação de misturas. O primeiro deles, identificar se o seu sistema é homogêneo ou heterogêneo. Fácil de saber por quê? Porque aquela técnica de separação de misturas que funciona para o heterogêneo não vai funcionar para o homogêneo. No homogêneo, uma substância está dissolvida na outra. E aí você tem que desdissolver essa substância para poder fazer a separação. No heterogêneo, uma não está dissolvida na outra. Então, cada tipo de sistema requer técnicas específicas para isso. Então, não dá para você usar algo do heterogêneo no homogêneo e vice-versa. Então, isso já facilita um pouco a sua vida. Isso já afunila um pouco o número de técnicas que você tem. Então, vamos supor que você quer separar areia e sal. É um sistema sólido-sólido heterogêneo. Já não dá para você usar nenhuma dessas técnicas de separação de misturas aqui, Deixa eu pegar o meu ponteiro. Prontinho, ponteiro na mão. Então, aqui, se estamos falando de um sistema heterogêneo, sólido-sólido, areia-sal, esse conjunto de técnicas aqui, que é para sistema homogêneo, não serve. Você vai ter que olhar nessa tabela aqui da esquerda para poder separar a sua mistura. Então, tem que ser alguma coisa que está aqui, onde eu estou zanzando com o laser, né? Aquele que engana o gato e faz ele ficar doidinho. Segundo passo, identificar o estado físico dos componentes das substâncias que você tem. Por quê, pessoal? Olha de novo para a tabela. A segunda coluna que você tem é o tipo de sistema. Pode ver que é dividido por sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, sólido-gasoso. Então, se o seu sistema ele é heterogêneo sólido-sólido, só esse primeiro bloco aqui de técnicas vai funcionar. Não adianta você tentar pegar uma decantação para líquido-líquido que não é adequada para o seu sistema. Tudo bem que eu sei que você vai falar, nossa, mas ainda sobrou um monte de técnica. É aí que entra a terceira coluna e o último passo. Você tem que identificar se a propriedade ou se a ferramenta daquela técnica que você está tentando separar se é adequada para o seu sistema. Por exemplo, estamos falando de um sistema areia-sal, sólido-sólido, heterogêneo, grãos pequenos, pozinho. Você não vai conseguir usar catação. Por quê? Porque para fazer catação, você tem que usar a mão, uma pinça, você precisa de sólido grande. A característica do seu sistema não é adequado para essa técnica. Peneiração também não vai funcionar. São 2 pós de tamanho muito pequeno. Os 2 vão acabar passando pelo poro da peneira. Você não vai conseguir separar nada. Tá? Então, infelizmente, o trabalho que você vai ter ao longo das técnicas de separação de misturas é analisar uma por uma, olhar a propriedade, ver como essa técnica funciona e ver se é adequado para o seu sistema. Não vou falar de todas, vou falar das mais importantes, aquelas que o vestibular ama de paixão, aquelas que você não pode esquecer de jeito nenhum. Catação, peneiração, ventilação, levigação, separação magnética, não são as preferidas do vestibular. Não precisa perder muito tempo com elas, não. Você vai focar nestas daqui que o vestibular ama. Primeira delas, para misturas heterogêneas sólido-sólido. Tem uma que é relevante, que é a dissolução fracionada. O que acontece nessa técnica? Você vai adicionar um líquido que dissolve uma das substâncias, mas a outra não.
A ideia dessa técnica não é sozinha resolver o problema e separar a sua mistura. A ideia dessa técnica é mudar o seu sistema de patamar. Quando você coloca um líquido que dissolve uma substância e a outra não, você transformou o seu sistema heterogêneo sólido-sólido, que é difícil de separar, em um sistema sólido-líquido, que é muito mais fácil e simples de separar. É mais fácil separar um sólido de um líquido que não está dissolvido no outro do que dois sólidos heterogêneos. E aí, para poder separar esse sólido e esse líquido heterogêneo, você tem duas estratégias a seguir. Você pode usar uma decantação, que é muito simples, não requer nenhum equipamento específico, basta você deixar o seu sistema em repouso pela ação da gravidade, o sólido tende a sedimentar, segregar as fases bonitinho. O que você faz na sequência? Escorre o líquido, ou com um bastão, ou com um sifão. Tá? Ela tem uma desvantagem, você perde a fase sólida, ela fica contaminada com um pouco de líquido. Você consegue aproveitar majoritariamente o líquido. Caso você precise aproveitar as duas fases, uma das técnicas mais famosas para separar sistema heterogêneo sólido-líquido, a famosa filtração. Vantagem aparente da filtração é que com ela você consegue aproveitar as duas fases. A sua fase sólida fica retida no filtro e a sua fase líquida passa pelo poro. Tudo bem que você poderia me apresentar como desvantagem a necessidade de um filtro, né? Mas muitos materiais porosos, eles atuam como filtro. Não conta para ninguém. Mas se você quiser, você pode usar a sua meia como filtro para fazer filtração. Não é adequado, não aconselho, mas funciona. Qualquer material poroso atua como filtro. Então é muito simples fazer filtração. Caso você tenha um sistema heterogêneo líquido-líquido, então para você ter líquido-líquido heterogêneo, esses dois líquidos eles têm que ser immiscíveis. Um não pode dissolver o outro. É o caso clássico da água e óleo. Toda vez que você tiver um sistema heterogêneo líquido-líquido, estilo água e óleo, quando um não dissolve o outro, única técnica disponível, decantação com funil. Você coloca a sua mistura no funil, o mais denso fica embaixo, você abre a torneirinha, coleta essa fase e separa do menos denso. Tem outra estratégia? Infelizmente, não temos. Para sistemas homogêneos, é um pouco mais legal e bem mais útil. O vestibular adora muito mais. Para um sistema heterogêneo sólido-líquido, agora atente-se que, se é homogêneo, o sólido está dissolvido no líquido. Então, você vai ter que reverter essa dissolução. Qual é o jeito mais fácil de fazer isso? Mudar o estado físico de uma das fases. E, geralmente, a do líquido é bem mais fácil. Então, tá aqui. Você pode fazer, por exemplo, uma evaporação. Você aquece o seu sistema, evapora o líquido e fica somente com o sólido. O único problema, você perde o líquido. Já que você evaporou ele para o meio ambiente, você consegue aproveitar apenas o sólido. Tá? É vantajoso, às vezes, porque, dependendo do seu sistema, você só quer o sólido. E é uma técnica simples, não requer nenhum equipamento muito específico. Agora, se você obrigatoriamente precisa das duas fases, das duas substâncias, do líquido e do sólido, então aí você é obrigado a fazer uma destilação simples. Não tem jeito. Para separar um sólido líquido homogêneo e aproveitar tanto o líquido como o sólido, você tem que fazer uma destilação simples. Tá? Só que para isso, você precisa desse equipamento específico, que é a vidraria para destilação, onde você tem um tubo aqui, ó, um balão especial, uma única saída, conectado a um condensador, e mais um pote coletor. Tá? Essa peça aqui, o condensador, ela é fundamental. É ela que faz a diferença na técnica. Porque se você deixar o sistema aberto, você vai evaporar o líquido, ele vai para o ambiente e você vai perder. Tendo condensador, o que ele faz com o vapor do líquido? Ele condensa o vapor do líquido e você consegue coletar na outra extremidade. Tá? E, por fim, última técnica relevante, separação de misturas homogêneas líquido-líquido. Agora você tem um líquido dissolvido no outro. Tá? Geralmente, líquidos, eles têm pontos de ebulição mais próximos do que a separação sólido-líquido. E quando você aquece um líquido até a fervura, o segundo líquido tende a evaporar. Então, você acaba tendo uma mistura de vapores. Então, por isso que a técnica para separar a mistura homogênea líquido-líquido, ela é uma destilação, mas ela é uma destilação fracionada. Ela é um pouco mais complexa que a destilação simples.
ela precisa dessa peça a mais aqui, ó, que é a sua coluna de fracionamento. O que essa coluna faz? Ela permite com que o líquido que está em ebulição passe e chegue até o condensador, sendo condensado. E ela impede que o vapor da segunda substância, ou seja, do outro líquido que ainda não ferveu, mas que está evaporando junto, de chegar ao condensador e condensar junto com a primeira substância. Então, ela promove uma separação legal dos líquidos, você consegue condensar um por vez e ter uma destilação fracionada. Sem sombra de dúvida, é a técnica mais usada no mundo, porque para você pegar o petróleo cru e separar nas frações úteis do petróleo em uma refinaria de petróleo, você precisa fazer destilação fracionada, 2 torres, uma pressão atmosférica normal e uma com pressão reduzida. Então, sem sombra de dúvida, é a técnica de separação de misturas mais usada no mundo. Nós refinamos muito petróleo diariamente. Tranquilo, pessoas? Então é isso. Minha ideia era dar uma passada nas principais técnicas de separação de misturas, aquela que o vestibular mais gosta, e te apresentar aquela estratégia de classificação do sistema para você poder ir afunilando a quantidade de técnicas e, no final, depois de aplicar os 3 passos, homogêneo e heterogêneo, estado físico, e verificar se a sua técnica e o princípio são adequados, escolher a técnica de separação de misturas adequada. Tá certo? Pessoal, se você gostou, de novo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo de Química. Valeu!